1 Samuel, capítulo 13, verso 20, 21 e 22. É o texto que a gente vai ler aqui. Quero crer que Deus vai falar com cada um de nós e vamos ser abençoados por essa palavra. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de agulhas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Pai querido, com pouco podemos fazer muito, quando colocamos esse muito nas tuas mãos. Nos dá uma direção para essa palavra nesta noite de quarta-feira. E alcance as famílias, porque muitos, através desse recado, serão motivados e abençoados, hoje e sempre. Amém. Você pode assentar-se. Eu gostaria de ouvir uma salva de palmas da igreja. Você na sua casa faz o mesmo. Graças a Deus. Domingo nós vamos ter batismo nas águas, agora é para você da rede social. E está um QR Code para você, caso você queira se batizar domingo. Eu convido você a vir aqui na igreja domingo, 5 horas da tarde. Você vai ter um curso de batismo e você vai descer as águas conosco às 18h30, tá bom? Então, domingo, 5 horas da tarde, um curso para quem está na igreja online. Pastor, e se eu não chegar às 5, meu compromisso, chega aqui que a gente conversa, 6h30, batismo nas águas. Esse texto da palavra de Deus fala de uma situação que muitas vezes nós vivemos em nossas casas. Queremos muitas coisas, mas temos muito pouco para fazer aquilo. Precisamos enfrentar uma guerra, mas não temos as ferramentas adequadas para enfrentar as guerras. Precisamos ir à luta, mas ir à luta como? Se aquilo que é o essencial para ir à luta, nós não temos. Havia Saul e Jonatas, pai e filho. E eles estavam em constante guerra contra os filisteus. Filisteu você vai ter sempre na sua vida. Sempre vamos ter filisteus nas nossas vidas. Filisteu tem nome. E parece, irmãos, que certas famílias, elas vivem de uma situação comum, sempre a mesma coisa. Mas eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, Márcia Monteval, já que você foi a primeira que levantou a mão, e toda a igreja aqui, em nome de Jesus, presta atenção. Toda maldição é quebrada na cruz. Levanta a sua mão direita, igreja, sede, presencial e online, e receba, em nome de Jesus, a minha maldição, ou a maldição que acompanha a geração da minha casa, está quebrada na cruz. Deus visita a maldição de pai em filhos, até terceira e quarta, daqueles que não recebem Cristo. Mas a partir do momento, a família do Iago, vocês que acreditam em Jesus Cristo, a maldição transforma em bênção. E Deus, Japão, vai visitar a sua bênção até 1000 gerações da sua casa. Jesus, ele muda a história. Jesus é o pêndulo que muda a história, Magda, da nossa família. Jesus é a balança que começa a somar na nossa casa. A maldição é quebrada em Jesus. E a bênção é liberada. Então, Saul tinha, e Jonas tinha os filisteus. Golias era um gigante filisteu. Filisteu sempre foi uma pedra de tropeço. Mas agora, a situação estava um pouco mais arrochada. Porque Saul não era um bom rei. E Jonatas, seu filho, tinha que obedecer o seu pai.
Então a miséria está Passa já. em Israel. Eles não tinham nem como afiar os seus instrumentos de trabalho. Onde tinha pessoas para afiar instrumentos de trabalho, era no povo filisteu. Então, para capinar precisa de uma enxada. Parar precisa do arado. E assim por diante. E para guerrear precisa de espada, de lança. E Israel ficou tão pobre, Israel ficou tão sofrido nesse momento, que só o rei tinha espada e só Jonatas tinha espada. O que são duas espadas para enfrentar exércitos? O que são só apenas duas espadas para a guerra? E pior, para afiar os instrumentos de trabalho, eles precisavam pagar. E uma guarnição dos filisteus saiu para guerrear com eles. E eles estão despreparados, desprevenidos e sozinhos. Mas se você continuar lendo o texto, você vai encontrar que Jonatas, junto com o moço que o seguia, e com uma espada só, eles prevaleceram. Eles tiveram vitórias. E o que eu quero dizer para você nessa noite, sempre é possível vencer. Mas a derrota, ela também faz parte. A perda também faz parte. E nós temos que aprender a conviver com isso, porque tudo que você conquistar debaixo desse céu, na área financeira, você não vai levar. Vai ficar. Você não vai levar. Tudo que eu conquistar com as minhas mãos, que for de edifício, que for de recurso, que for de bens, não vai no caixão. Vai ficar. Por isso que o amor a estas coisas pode ser raiz de todo o mal. Mas já que eu não vou levar nada, então eu não vou trabalhar para nada? Não, a gente precisa trabalhar para ter um conforto, para ter uma segurança, para ter uma tranquilidade. Eu vinha pensando hoje em muitas coisas durante o dia, da asa da igreja online e da asa da igreja presencial. A igreja presencial precisa de banco confortável, Silmara. Precisa de ar-condicionado. Precisa de som. Precisa de diáconos, de operador, de pessoas que trabalham na escolinha das crianças. Toda uma estrutura de estacionamento. E isso tudo tem que ter um investimento para a igreja presencial, de músicos, de tudo, instrumento. A igreja online, ela não precisa de banco. Porque a pessoa senta no banco da casa dela. Ela não precisa de ar-condicionado. Porque a pessoa vai usar o dela, ou o ventilador, ou o marido fica soprando a esposa soprando o marido. Ou abanando. Ou abre a janela. A igreja presencial, ela tem que ter o físico. A igreja online, não. Ela usa o físico da igreja presencial e ela chega na casa das pessoas. Ela chega lá. Agora, que casas que nós chegamos? Já que você não vai levar nada, então você não vai lutar mais por nada? Não. Nós temos que viver bem debaixo desse céu. E eu profetizo que a sua casa viva bem, abençoada e com saúde. Mas no final, nós vamos levar a nossa fé. Paulo falou assim, ó, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Isso nós vamos ter que guardar.
A fé, Adriana, no sobrenatural e na bondade de Deus na nossa vida. Mas sempre é possível vencer, mesmo que haja só uma espada no exército. Mas as derrotas nos ajudam a pensar. Por que Salomão, na sua sabedoria, ele fala assim: tem mais aprendizado na casa do luto do que numa casa de festa. Porque quando você chega numa casa de festa, você encontra lá que é o fim de todo mundo, Maurício. Mas quando você vai numa festa, você acha que aquilo ali vai durar para sempre. E nem o luto pode demorar para terminar, e nem a festa vai demorar para sempre. Tem equilíbrio. E as derrotas, elas nos ajudam a pensar. As derrotas, elas produzem pontos de tensão na nossa vida para a gente reagir. Por que eu estou falando aqui hoje? Falei domingo, falei hoje, que não vai mais fechar a igreja. Porque a gente tem que pregar coisas, mandar mensagens positivas para a nossa cabeça. Não mensagens negativas. Porque as coisas negativas, se você nem pedir, elas vêm. Você não precisa nem pedir uma doença, ela chega. Você não precisa nem falar assim: Deus, não deixa eu ficar doente. Não, fala assim: Senhor, eu quero ter saúde. Pede o que você quer, não aquilo que você não quer ter. Às vezes a gente faz orações que a gente não quer ter. A gente tem que falar o que a gente quer ter. Pedir o que precisamos. Pedir o que temos necessidade. E em toda oração tem 3 respostas: sim, não e espera. Eu gosto das 2 primeiras. Sim, pode vir que é meu. 2, não, sossega o coração, não é para você. 3, esperar é complicado. Esperar é complicado. Porque espera pode demorar 1 ano, Saulo, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, como demorou para Abraão. Pode demorar um pouquinho, pode demorar um tempo maior. E aí você tem que saber que nesse momento da espera, você tem que fazer acontecer enquanto não chega. Porque tem pessoas que elas se acomodam naquela espera, e enquanto não chega o A, ela não liga para o B. Não. Faça como Jacó. Trabalhou por Raquel, veio Lia. Mas enquanto ele trabalhou, na esperança de ter Raquel, ele conquistou Lia, que junto com Lia e a escrava que veio junto como concubina, teve 6 filhos. Então as coisas aconteceram na vida do Jacó. As coisas, enquanto não chegou o que ele queria, ele batalhou por aquilo que ele tinha. Entendeu? E é fácil entender isso? Lógico que não. Mas você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa de uma outra estirpe de fé. E eu profetizo na sua vida. Você vai entender isso no seu espírito. Quando você entende isso aqui dentro, irmãos, e aqui, você vai fazendo. E Deus vai trabalhando, porque a derrota, ela coloca um ponto de tensão, porque a vida nem sempre é previsível. A vida não é previsível. A gente precisa conviver com as dificuldades que a vida tem. Mas eu posso vencer com aquilo que eu tenho. Jonatas teve uma estratégia de guerra, e com uma espada, e com o seu moço motivado junto com ele, alcançou vitória sobre os filisteus. E às vezes o que temos em nossas mãos é tão pequeno, mas quem disse que perto ou longe, para Deus importa alguma coisa? Quem disse que para Deus pouco ou muito muda alguma coisa? Um dia um filho perguntou para o pai assim: qual é o tamanho de Deus? O pai falou assim: qual é o tamanho de Deus? Ele falou assim: qual é o tamanho de Deus?
vamos até o aeroporto de Campinas, aqui no Viracopos. Tem alguns aviões que o pai quer mostrar para você. O que tem a ver avião com o tamanho de Deus? E o pai, então, levou o seu filho até o aeroporto lá de Viracopos. Tinha um cargueiro que leva toneladas, gigante, monstro de Boeing. E aí, levou o menino até perto, assim, quase uns 20 metros. O moleque ficou assustado com o tamanho daquele avião. Ele falou, meu Deus, pai, que avião grande. Como ele é grande. Aí o pai mostrou, dá uma olhadinha, aquele avião que está lá em cima. Ele falou assim, nossa, como aquele avião é pequeno. Ele falou assim, não, meu filho. Aquele avião lá em cima, ele é o mesmo tamanho do avião daqui. É que a nossa distância, da onde está o avião, determina o seu tamanho. Então Deus, Ele é grande, pastora Leninha, se eu estou perto dEle. E Ele se torna insuficiente para mim, se eu estou longe dEle. Então, quanto mais perto eu ficar de Deus, maior Ele será e menor será a dificuldade. Você pode dar glória a Deus por isso? Quanto mais próximo de Deus, César, quanto mais próximo, igreja que está ouvindo, pastora Lourdes que está na live, quanto mais próximo eu estiver de Deus, Ele fica maior, e aquilo que me aflige fica menor. Quanto mais longe eu estou de Deus, Ele fica menor, e aquilo que está perto de mim fica maior, e aí eu fico com medo, porque é muito para mim. Eu estou pagando para afiar a enxada. Eu não tenho dinheiro nem para afiar o arado. Eu estou sofrendo para cuidar de uma foice. Tem um exército vindo contra mim, só tem uma espada. Como que eu vou fazer? Eu vou me aproximar de Deus. E nessa aproximação que eu tenho de Deus, Ele vai se tornar grande. Por isso nós estamos num propósito de 120 dias. E hoje é apenas o 31. 32? Mas vai chegar aos 120. E quando chegar aos 120, eu estou mais próximo de Deus. E você vai entender uma coisa, irmãos, que nós temos que entender todos os dias. Na mão de Deus, não tem perto e não tem longe. Não tem pouco e não tem muito. Ele faz o sinal, Ele abençoa, Ele age com o seu milagre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala comigo bem forte, você na sua casa e você aqui. O que eu tenho na mão é suficiente para Deus fazer o milagre. Bem forte agora. O que eu tenho na mão é suficiente para o meu Deus fazer o milagre. Quer ver um milagre, irmãos? Essa igreja é um milagre. Ela só tem 9 anos. Vai fazer agora em julho. 25 de julho ela completa 9 anos. Só 9 anos. Não é uma igreja que tem irmãos que têm 20, 30, 40, 50 anos de fé que participam aqui. Mas esta igreja, há 9 anos, estava fechada. Exatamente hoje, há 9 anos, ela estava fechada. E nem a chave para abrir eu tinha ainda com ordem. Eu recebi a chave para abrir essa igreja no dia 15 de maio de 2012. Fechada. Paredes quebradas. Porque não é que quebrou a parede à toa, quebrou porque pensou-se numa reforma. O entulho estava aqui dentro, tapou-me na frente, fechado. E não era nem aqui, era ali. Era na parede ali, era menor ainda. Tinha galeria, tinha parede de gesso, não tinha forro telha sanduíche, o sol não vazar, não tinha forro acústico, não tinha gente. Porque era muito mais fácil, e de vez em quando eu fico pensando que teria umas 10 pessoas no Brasil que fariam isso. A qualquer dia eu chegar a uma conclusão que não teria 5.
5 pessoas que assumiriam a igreja de Piracicaba como superintendente, como autoridade sobre as 25 igrejas, mais 7 congregações, e não assumisse a sede, assumisse um lugar vazio. Quando eu penso que nós fizemos isso, a nossa casa fez isso, eu falo assim, às vezes a gente é mais louco do que imagina. Mas por isso que você que frequenta essa igreja, tanto presencial como online, você tem que se acostumar com o milagre. Porque você faz parte do milagre. Você tem que acreditar no que Deus vai fazer. Fazer com tudo na mão, irmãos, qualquer um faz. Mas só vir com a ideia, com a vontade, com algumas pessoas decididas, e de repente começa a chegar a uns 4, 5 decididos, mais uns 10 decididos, e começa a juntar a ideia, mas eles só vão se ajuntar. O moço só seguiu o Jonatas, porque sabia que Jonas tinha espada. Era pouco, mas era uma espada. E as pessoas só se ajuntaram porque sabia que tinha um coração e pessoas com fé nesse lugar. O fácil seria, o tranquilo seria, a gente simplesmente assumir uma igreja que já existia. Hoje, nós não fizemos isso. Essa igreja já comprou 4 casas, 1, 2, 3, 4, a quinta ali pequenininha. Já começamos a pagar a quinta, já vai para o chão também. Porque a gente tem que ampliar. 4 casas, já fez 2 reformas, uma igreja equipada, uma igreja que tem tudo o que precisa hoje. E o que não tem é porque a gente nem não tem ideia para comprar. Porque tem uma promessa na minha vida e na sua. Você participa aqui. Tudo que se faz com dinheiro nunca vai faltar na sua mão. Porque o Deus que você serve, presta atenção nisso, Natalina e toda a igreja. Estou cheio de fé para liberar a bênção sobre a sua casa. Aquilo que está na mão é suficiente. É suficiente. E de repente Deus começou a mandar e mandou você. Olha quanta gente boa. E mandou você. Você. Então aquilo que está na sua mão é suficiente. Olha, eu vou provar para você rapidinho em 3 lugares. 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que uma multidão pudesse comer de 5 pães e 2 peixinhos? Na mão do Filipe, ele falou assim, é muito pouco. Na mão de Jesus, ele falou, Felipe, manda sentar o povo, organiza, porque a multidão vai comer. E o milagre começou a acontecer. Ó, você tem só um cliente, Deus vai mandar 2, 3, 4, 5, 6. Você tem só uma ideia, essa ideia vai prosperar, se você tiver o coração para que isso aconteça. Eu não acredito, presta atenção no que eu vou dizer para você, eu vou falar isso com muito temor. Eu não acredito nos macacos que pulam de galho em galho, eles quebram. Sabe o que é isso? Presta atenção. Começa isso. Vai para 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 aquilo. Eles não têm uma sequência naquilo que eles estão fazendo. Quando você muda de ramo, de foco, dentro do ramo, é uma coisa. Dentro do ramo, você muda de foco, é uma bênção. Mas se você hoje tem uma profissão, e aquilo que você sonha, é aquilo lá. E dentro daquilo você cria sementeiras. Vai, meu irmão. Crie quantas sementeiras você quiser. Nós recebemos muitas pessoas de outras igrejas e nós mandamos muitas pessoas para as outras igrejas. Normal. Está dentro do mesmo ramo. Igreja, fé, Cristo, cristianismo. Normal. Isso é normal, porque às vezes
A vida é feita de ciclo, um ciclo aqui, um ciclo ali, ciclo. Dentro do mesmo ramo, fé. Dentro da mesma ideia, fé. Isso é normal. Isso faz parte. Eu estava numa farmácia esses dias, uma moça, se você está na live, você vai lembrar disso, ela frequenta a nossa igreja online e é membro de uma outra igreja, de uma outra denominação. Está dentro do mesmo ramo, fé. Pronto. Ela se achou nas nossas lives. E quando ela vai presencial, ela vai na igreja que ela frequenta. Fé. Pronto. Resolvido. Mas se eu ficar hoje aqui, amanhã lá, só buscando tendência, fora daquilo que você realmente faz, você tem que sempre começar, meu irmão. E às vezes nem sempre começar é fácil. Eu vou contar uma coisa para você. Até hoje eu ainda continuo vendendo. E eu descobri que eu tenho que fazer bico. Quem sabe o que é bico, hein, irmão? Não é bico, é bico. É criar caminhos para ter uma renda extra. E sabe que aonde que eu crio o caminho para ter uma renda extra? Dentro daquilo que eu já vendo. Eu já conheço o negócio. É o meu ramo. Olha, você imagina se dentro daquilo que eu já conheço, eu resolver vender papel higiênico, ou arroz, igual o Roberto faz, Tavinho, os irmãos que vendem secos e molhados aí. Não é o meu ramo. Até eu aprender quem compra, até eu aprender como que é a logística, até eu aprender... A não ser que eu tenho que começar mesmo. Vou ter que começar a vida hoje. Eu ia tentar vender arroz com eles, porque fica mais rico, mais rápido. Mas se não, irmão, se eu já estou no caminho, eu vou criar caminhos dentro daquilo que eu faço. Entendeu? E eu quero abençoar você, que dentro do caminho que você já está, dentro da ideia que você já desenvolve, dentro daquele sonho que você trabalha, vai abrir portas. Você pode dar um glória a Deus por isso? A Silmara é podóloga, não é, Silmara? Estudou, tirou diploma, montou a sua clínica de podologia. Ali dentro daquele negócio de podologia, você cuida do pé. Não pode alguém cuidar da mão? Pode. Não pode, daqui a pouco você vai ter uma rede de clínica, minha filha. Você é muito corajosa. Daqui a pouco você vai ter uma rede. Pessoas que vão te ajudar. Olha, daqui a pouco ela está lá no negócio dela de pé, ela resolve colocar dentro do trem de pé dela, ela vai vender pipa, papagaio. Ou ela vai abrir um pet shop, vai colocar... tem uns cachorrinhos aqui que a madame deixou, vamos vender cachorro dentro do pé. Não combina. Mas dentro do pet shop que vocês têm, dá para criar caminho para o gato, para o papagaio, para o periquito, para o leão, para o urso. Embora o urso já está do lado. Você pode criar caminhos para tudo. Sim ou não, irmãos? Você está entendendo? Fala comigo assim: o que eu tenho na minha mão é suficiente para Deus fazer o milagre. Quem crê vai levantando a sua mão. 5 pães e 2 peixinhos, pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, eles já estavam lavando a rede. O que eles tinham? Rede vazia. Rede vazia. Meu Deus. E mesmo os homens com as redes vazias recebem uma palavra de ordem e eles lançam a rede. Ao lançar a rede, Deus deu uma ordem, mandar um WhatsApp para todo peixinho que estava debaixo do oceano. Vai debaixo do barco deles lá. Águas fundas. Você não é pescador de água rasa, não. Está pescando na água rasa por momento. Daqui a pouco, seu anzol, a sua rede vai ser lançada em águas fundas. Ah, meu Deus.
Eu amo Piracicaba. Piracicaba é uma terra que emana leite e mel, irmão. Povo bom. Ipeúna também era. Mas enquanto Deus não me trouxe para cá, nós fazíamos lá como se fosse uma metrópole. Ipeúna era a capital, regada de cidades em volta. Mas na verdade Ipeúna era uma cidade de 6 mil habitantes, pequenininha. Mas na nossa cabeça e de quem frequentou, nunca isso foi empecilho para que Deus pudesse fazer algo. Pelo contrário, o que eu tenho na mão é suficiente para Deus fazer um milagre. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode se colocar em pé. Egídio, Deus vai fazer o que você precisa. Antônio Carlos, Deus está no controle, sim ou não? O irmão do sorriso mais bonito do Brasil, Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Irmãos, Deus vai fazer, Gilmar. É Deus na nossa vida. Eu vim com uma expectativa. Estou voltando com a minha expectativa lá em cima. Quem veio também? Quem pode dar um glória a Deus? Quer mais exemplo? Azeite da viúva. Que tem em casa, a banda pode tomar o lugar. Que tem em casa, a tua serva você tem uma botijinha de azeite. Então agora está na hora de pedir ajuda para vizinho. Tem hora, irmãos, que aquilo que Deus vai fazer é tão grande que vai abençoar toda a região. Vai pedir ajuda para os vizinhos. Vai pedir vasilhas emprestadas, depois você devolve. Porque você tem que armazenar. Porque o que você tem dentro da sua casa vai transbordar. Vai ajudar muita gente. Lembra da casa de Maquir? O que tem hoje? Eu posso vencer aonde eu estou. Vai dando glória a Deus em nome de Jesus. José venceu na cadeia, irmão. Na cadeia ele teve sonhos que o levou a governador. Isaac venceu em Gerar. E lá ele plantava e Deus abençoava. Eu não sei se eu estou conseguindo passar com a fé que está no meu espírito, mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, a bênção de Deus chegando. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.